Olá, galera! Estamos aqui para nossa última aula do canal Enem 360, a última aula antes da prova. Então, antes de mais nada, boa prova para vocês esse final de semana, tá? Sorte, porque sorte nunca é demais. E, por favor, tentem manter a calma. Parece fácil falar, né? Ah, como assim? Você tá dizendo pra gente manter a calma, mas é sério. Tentem manter a tranquilidade na hora de fazer a prova, porque com certeza isso vai ajudar muito vocês. E para fechar com chave de ouro, a gente vai fazer a questão 76 da prova azul do vestibular de 2019. E essa questão, ela fala sobre a temática do nazifascismo, que é uma temática que geralmente vocês adoram, né? Aí tem um textinho de introdução, que é o texto da famosa Hannah Arendt, em que ela tenta explicar, na verdade tenta não, ela faz isso como ninguém, em que ela aborda a questão das origens do totalitarismo. E ela fala o seguinte pra gente: essa atmosfera de loucura e irrealidade, criada pela aparente ausência de propósitos, é a verdadeira cortina de ferro que esconde dos olhos do mundo todas as formas de campo de concentração. Vistos de fora, os campos e o que neles acontece só podem ser descritos com imagens extraterrenas, como se a vida fosse neles separada das finalidades deste mundo. Mas que o arame farpado é a irrealidade dos detentos que ele confina, que provoca uma crueldade tão incrível que termina levando à aceitação do extermínio como solução perfeitamente normal. Galera, antes da gente abordar, né, essa questão especificamente, vamos pensar um pouquinho o que a Hannah Arendt está querendo falar pra gente. E antes de mais nada, eu quero deixar aqui para vocês uma dica para vocês assistirem esse documentário para dar uma relaxada na sexta-feira. Vocês podem assistir esse documentário, né, que é um documentário que fala... O nome do documentário é Ele Está de Volta. Esse documentário, ele trata como se fosse a Alemanha nazista hoje, como se o Hitler tivesse voltado hoje, né? Agora, especificamente para a Alemanha. Então, é um documentário bem atual, porque ele mostra como que, apesar do nazifascismo ele ser um episódio do nosso passado, apesar de quando a gente fala do nazifascismo, a gente está pensando ali naquele cenário do entre guerras, né? Entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, certas questões relacionadas ao nazifascismo perpassam a nossa sociedade até hoje, né? Uma dessas questões é o racismo, que é algo que estava crescendo dentro da Europa desde o século XIX, desde o imperialismo, aquele discurso racial, aquele discurso racista, estava crescendo na Europa desde o século XIX, e até hoje a gente vê, né, xenofobia, intolerância em relação a imigrante. Ao mesmo tempo, aqui no Brasil, né, a gente tem uma intolerância ainda muito grande para com a população afro-brasileira, ao mesmo tempo para com a população indígena. Então, certas questões que eram a base do nazifascismo fazem parte da nossa sociedade até os dias de hoje. Agora, para a gente começar a pensar o nazifascismo, de que maneira que a gente poderia definir o fascismo? Porque quando a gente fala em nazifascismo, a gente está pensando nas particularidades da Alemanha e da Itália. Então, quando a gente fala, por exemplo, do nazismo, a gente está se referindo especificamente ao governo do Hitler dentro da Alemanha. Quando a gente fala no fascismo, a gente está pensando naquele governo do Mussolini dentro da Itália. Agora, quando a gente pensa na política, né, qual é a política que o nazifascismo seguiu? A política seguida pelo nazifascismo era a política fascista. Só para tentar deixar um pouco mais claro sobre o que eu estou querendo dizer. Por exemplo, hoje o nosso país ele é um Estado democrático. E esse Estado democrático, ele segue como linha, né, do pensamento político a linha liberal. A mesma coisa acontece, por exemplo, com os Estados Unidos da América. A mesma coisa acontece, por exemplo, com os países da Europa, né? Quer dizer, pelo menos boa parte dos países da Europa. Isso significa dizer que o nosso Estado é regido por uma política que é a política liberal, que é a política em voga desde o século XVIII. Então, quando a gente pensa na maior parte dos países, né, que a partir do século XVIII foram rompendo com o antigo regime, a gente pensa que eles acabaram adotando como modelo político o liberalismo.
Só que, ao mesmo tempo, todo mundo entende, todo mundo consegue perceber que o Brasil ele tem uma política liberal que vai ser diferente da política liberal francesa, que vai ser diferente da política liberal inglesa, que vai ser diferente da política liberal também norte-americana. E reparem que eu não estou falando na economia, tá, gente? Eu estou apenas pensando na estrutura política. A mesma coisa acontece, por exemplo, com o fascismo. Então, quando a gente pensa em socialismo, quando a gente pensa em liberalismo, quando a gente pensa em fascismo, a gente está falando em modelos políticos que podem ou não ser adotados pelos países. Quando a gente usa o termo especificamente nazifascismo, a gente está se referindo aos casos particulares da Alemanha e da Itália. Agora, quando a gente tenta compreender a política fascista, é algo que vai além daqueles exemplos da Itália e da Alemanha. A gente poderia pensar, por exemplo, na Espanha, do General Franco, a gente poderia pensar também em Portugal, que chegou a ser governada pelo Salazar, ambos também países que adotaram como modelo político o fascismo. E a gente poderia, inclusive, pensar no Brasil. A Era Vargas tem um períodozinho da Era Vargas que é chamado de Estado Novo, que adotou uma política fascista naquele momento. Ao mesmo tempo, a gente chegou a ter também aqui no Brasil um partido que era Ação Integralista Brasileira, de cunho fascista. Então, quando a gente fala na política fascista, a gente está falando, a gente está pensando no modelo político. Não necessariamente a gente está se referindo apenas à Itália e apenas à Alemanha, tá? Por isso que eu estou tentando traçar com vocês essas diferenças, só para vocês entenderem que quando a gente fala nazifascismo, a gente sim está se referindo aos casos italianos aos casos da Itália e da Alemanha, mas quando a gente está se referindo à política fascista, não necessariamente. A gente poderia também pensar em outras realidades, tá? E quando a gente define a política fascista, o que ela tem, assim, independentemente de qual é o lugar do mundo, o que ela tem que é a base da sua política? É a divisão. Ou seja, toda política fascista, ela divide a sociedade. É como se ela criasse o grupo do nós e o grupo do eles. O grupo do nós é aquele grupo que você entende como o grupo que de fato o governo deve se preocupar, aquele grupo que deve ser escolhido, aquele grupo verdadeiro, aquele que representa de fato a sua nação. Ou eles seriam os outros, aqueles que você não entende como iguais a você. E aí, consequentemente, a partir do momento que você começa a fazer essa divisão na sua cabeça entre nós e eles, isso também começa a trazer uma espécie de hierarquização. Ou seja, a política fascista ela é pautada também numa hierarquização entre os povos e, ao mesmo tempo, entre os grupos existentes dentro daquela mesma sociedade. Quando a gente pensa, inclusive, no Holocausto, né? A gente tem um grupo, por exemplo, de judeus, mas alemães, que moravam na Alemanha, que tinham nascido na Alemanha e que se compreendiam como alemães, que vão ser enviados para um campo de concentração. Mas, em contrapartida, naquele momento da política nazista, o Hitler estava entendendo que aqueles judeus, embora fossem alemães porque tinham nascido na Alemanha, eles eram definidos como os outros. Então, eles não deveriam ser qualificados, eles não deveriam ser compreendidos de fato como os alemães. Essa política da divisão e essa política da hierarquização entre os grupos sociais, ela acaba naturalizando a violência. Reparem que muitas vezes a gente faz isso no nosso próprio dia a dia, né? Exemplo, excursão da PM contra uma comunidade do Rio de Janeiro. Ela muitas vezes chama menos a atenção aos nossos olhares do que, por exemplo, uma pessoa ser assassinada no Leblon, que é um bairro rico da cidade do Rio de Janeiro. Quando a gente naturaliza certos tipos de violência, é porque, de certa maneira, a gente também está hierarquizando os nossos grupos sociais. A gente está naturalizando a violência para com um grupo específico. Talvez porque a gente também esteja compreendendo esse grupo como os outros. Ou seja, aqueles que não devem ter tantos direitos quanto os nós, né? Quanto o grupo que pertence aos nós. Agora, em relação às características gerais, galera, quando a gente pensa na Alemanha especificamente, quando a gente pensa na Itália especificamente, de que maneira que o nazifascismo ele apresentou as suas características nesses países? Primeira característica básica, tá? Vai ser a característica do totalitarismo, ou seja, a gente tem um Estado que ele é total. A gente tem um Estado que vai interferir em todas as vias, não é só na economia, não é só na política, é inclusive na vida privada dos indivíduos. Isso significa dizer que, por exemplo, se você tiver um filho, para você batizar o seu filho com o nome que você quer, necessariamente aquele Estado ele tem que te autorizar.
Naquela época, por exemplo, por conta da perseguição aos judeus, nomes judaicos, tradicionais judaicos, não poderiam ser utilizados quando uma criança nascia, exatamente porque até a vida privada dos indivíduos naquele momento estava sofrendo a interferência do Estado. Ao mesmo tempo, esses estados eles também adotaram o unipartidarismo. Dentro da Itália existia apenas o Partido Fascista. Dentro da Alemanha existia apenas o Partido Nazista. Ao mesmo tempo, esses países também vão defender um processo de militarização. Todo o sistema educacional ele vai ser pautado nessa militarização. Então, as crianças elas eram educadas já a servir ao Estado. E essa militarização ela estava diretamente atrelada a um outro objetivo, que era o objetivo do expansionismo. O Hitler tinha a famosa teoria do espaço vital, ou seja, ele queria anexar todos aqueles territórios que eram considerados germânicos. E, ao mesmo tempo, a Itália defendia a teoria do Mare Nostrum, ou seja, ela queria retomar os territórios que um dia haviam pertencido ao Império Romano, territórios esses que faziam parte ali da fronteira do Mar Mediterrâneo, o que eles chamavam de nosso mar, de Mare Nostrum, era exatamente o Mar Mediterrâneo. Ao mesmo tempo, tanto dentro da Itália quanto dentro da Alemanha, a gente vai ter um nacionalismo. Esse nacionalismo ele era exacerbado e esse nacionalismo ele era pautado também na lógica da hierarquização. Isso significa dizer que na cabeça do Estado italiano e na cabeça do Estado fascista, ou seja, a partir do que era defendido pelo Mussolini e a partir do que era defendido pelo Hitler, se estabelecia a ideia de que aquelas nações, a nação italiana e a nação alemã, elas eram superiores em relação às demais nações. Então, até mesmo essa valorização da nação, ela era realizada através de um discurso de hierarquização. Propaganda era muito utilizado dentro da Itália e dentro da Alemanha para fazer propaganda do governo, mas também para defender uma espécie de culto ao líder. Ou seja, a imagem do Hitler e a imagem do Mussolini deveriam ser cultuadas. Existe um problema quando a gente começa a entender que o nosso governante ele é um líder, que o nosso governante ele é um mito, que o nosso governante ele não é apenas um governante. Quando você começa a chamar ele por essas nomenclaturas que rompem com a lógica do presidente, você começa a tratar ele através de um cunho pessoal demais. Quando você entende que aquela pessoa é um prefeito, que aquela pessoa é um deputado, que aquela pessoa é um vereador, que aquela pessoa é um governador, quando aquela pessoa é um presidente, você entende que ela está ali porque ela te representa. Ou seja, ela representa você, ela representa a sociedade brasileira de maneira geral, ela representa a sociedade daquela cidade, a sociedade daquele estado, né? Então, ela representa a população. E você tende a olhar para ela, cobrando dela que ela de fato cumpra com o que ela havia prometido. Agora, a partir do momento que você começa a conceber aquele governante não mais como um governante, não mais como seu representante político, mas como um líder, como uma espécie de mito, como uma espécie de liderança, você começa simplesmente a seguir aquele indivíduo. E é exatamente isso que vai ser defendido dentro da Alemanha e dentro da Itália nesse momento. E esse culto ao líder, né? Essa utilização da propaganda como forma de cultuar a imagem do Hitler e a imagem do Mussolini vão ser muito importantes, inclusive, para dar credibilidade para os seus governos. Gente, essas propagandas que eu botei aqui para vocês têm a ver exatamente com o nosso último ponto. Havia um controle ideológico muito forte dentro da Alemanha e dentro da Itália. E esse controle ideológico ele era anticomunista e ele era antiliberal. Algumas pessoas hoje estão defendendo a ideia de que o nazifascismo ele advém do comunismo. Na verdade, isso está completamente equivocado, isso está completamente errado. A própria Alemanha afirma que não. A própria Alemanha afirma que o modelo nazista ele é um modelo de extrema direita. A mesma coisa é reconhecido dentro da Itália. Então, também dentro da Itália, eles advogam que o fascismo é uma representação da extrema direita. Por que eles são contrários ao liberalismo, né? Principalmente dos países europeus na época, como Inglaterra e como França? E por que eles também vão ser contrários ao comunismo? Eles são contrários ao comunismo exatamente por conta da lógica nacionalista. O comunismo ele não tende a defender o nacionalismo porque ele tende a estar atrelado a uma questão internacional. Então, eles tendem a defender uma pauta internacionalista.
Ao mesmo tempo, o liberalismo para a Alemanha nazista e para a Itália fascista também vai ser vista como um problema, porque dentro de um Estado liberal você preza pela ideia da liberdade de pensamento, da liberdade de consciência, da liberdade de imprensa. E mais do que isso, você jamais iria defender um Estado totalitário. E todas essas características eram também características dos Estados fascistas. Aqui, por exemplo, a gente tem uma imagem, né, da mão da União Soviética adentrando nas capitais europeias. A mesma coisa aqui, a gente tem também um cartaz da bandeira soviética e aqui a legenda Papai me salva, eram cartazes distribuídos dentro da Itália e, ao mesmo tempo, dentro da Alemanha, como uma forma de fazer oposição ao comunismo. E, ao mesmo tempo, aqui nesse último cartaz, a gente tem a imagem do Roosevelt, que era presidente norte-americano da época, e a imagem do Churchill, que era o primeiro-ministro da Inglaterra, como uma forma também de fazer oposição aos regimes liberais desses países. Então, esse controle ideológico, ele era tanto anticomunista quanto antiliberal. Inclusive, exatamente por conta disso, que durante a Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter a união, quer dizer, era chamada de a Grande Estranha Aliança, né? Porque foi a união das três maiores potências daquele momento. Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética chegaram a se unir no contexto da Segunda Guerra Mundial, exatamente para derrotar a Alemanha e a Itália. Não porque naquele momento Roosevelt, Churchill e o Stalin fossem amigos ou fossem próximos ideologicamente, não era isso. Mas é porque eles perceberam que eles tinham um inimigo em comum. E esse inimigo em comum era exatamente o nazifascismo e o seu projeto político. Galera, vamos voltar agora para a nossa questão. A partir da análise da autora, no encontro das temporalidades históricas, evidencia-se uma crítica à naturalização do... Eu comentei com vocês sobre a questão da divisão, né? Sobre a questão da hierarquização. Essa é a principal base da política fascista. Ou seja, a partir do momento que a gente tem a hierarquização dos indivíduos, a partir do momento que você divide a sua sociedade entre nós e eles, você começa a naturalizar a segregação humana. Por isso que o nosso gabarito seria a letra D de dado. A segregação humana, ela acaba fundamentando os projetos biopolíticos. O que seriam projetos biopolíticos? Os projetos biopolíticos são exatamente aqueles projetos que eles escolhem os grupos sociais para quem eles vão governar. Por isso o termo bio, porque vem de vida, ou seja, você adequa a política de um Estado para determinados grupos sociais. Em contrapartida, esse mesmo Estado começa a naturalizar a morte de outros grupos sociais. É exatamente o que vai acontecer, tanto no caso da Alemanha nazista, quanto no caso da Itália fascista, no período entre guerras. Galera, beijos, boa prova domingo!